Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar o nosso segundo episódio do nosso podcast A Ciência Criativa. E hoje um tema muito bacana, inclusive para o bem coletivo da humanidade, que a gente vai tratar um pouquinho sobre os ODS. Ué, mas o que seriam esses ODS? Esses ODS, falando bem rapidamente para vocês, que hoje a gente tem uns entrevistados aqui que vão sanar todas as nossas dúvidas a respeito do ODS. São objetivos que começaram lá em setembro de 2015, onde 193 países se reuniram para discutir algumas questões que hoje estão muito a vigor a gente conversar, que são sobre o aquecimento global, mudanças climáticas, pobreza e o bem-estar social coletivo. E é importante a gente saber e poder ter um pouquinho de informação para a gente tentar ajudar nosso planeta, não é, galera? E aí, aqui na escola, na nossa escola, aqui na nossa escola, o Polivalente, a gente esse ano trabalhando um tema anual em que todas as turmas, cada uma, está trabalhando um objetivo do ODS. Qual é a principal ideia? É conectar todas as informações, fazer com que todos os alunos tenham a possibilidade de se informar, discutir e praticar sobre temas que a gente precisa divulgar na sociedade. Então, ao longo desse ano, a gente está fazendo trabalhos práticos, teóricos, palestras, jogos, maquetes, tudo interativo, de forma com que a gente traga a informação para os nossos alunos e para que os nossos alunos divulguem através de fora dos muros da escola sobre o ODS. Então, a gente conta com você para assistir o nosso segundo episódio do nosso podcast. Vem com a gente e se inscreva no canal, não esquece, hein? Valeu! E aí, galera, estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast A Ciência Criativa. Meu nome é Ítalo, meu nome é Paulo e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante para todo mundo, os ODS. E nós estamos aqui hoje com nossos dois alunos também do terceiro ano, mas vou deixar para que eles se apresentem. Fala, galera, meu nome é Ian Antônio, do terceiro ano de Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou da mesma turma que ele. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco de perguntas. Galera, então para a gente começar as nossas perguntas, eu vou começar perguntando para a nossa colega Maria Eduarda o que significa a sigla ODS e qual a sua principal finalidade. Então, Paulo, a sigla ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A finalidade foi criar um plano global para atingir metas até 2030, trazendo paz, prosperidade para todas as pessoas do planeta. Então, galera, como a Maria Eduarda já respondeu uma, agora eu vou jogar a responsabilidade para o nosso nome, Ian. Ian, de que forma a ODS impacta diretamente o Brasil? Então, é importante primeiro a gente lembrar que a ODS é um plano de desenvolvimento sustentável. Então, ela busca desenvolver a natureza juntamente com a sustentabilidade, tanto ambiental quanto natural. Basicamente, vão ter pautas sociais e vão ter também pautas naturais. Então, nas pautas sociais, destaca-se a erradicação da pobreza, a diminuição da fome, também a escolaridade, aumento da educação. Isso tudo é para o desenvolvimento das cidades, desenvolvimento social. Mas também existem pautas ambientais, que é redução da mudança climática, redução da poluição do oceano, acesso a recursos hídricos para toda a sociedade. Basicamente, é um caminho de dois lados. Para o desenvolvimento social não impactar o desenvolvimento ambiental e para o desenvolvimento ambiental não excluir o desenvolvimento social. Para a gente diferenciar um pouco, agora eu quero perguntar para os dois. A nossa terceira pergunta é: como a educação e a sociedade podem ajudar na implementação do ODS? Você responde ou eu respondo? Deixa eu responder. Então, a implementação do ODS pode contribuir para implementar práticas sustentáveis, tanto no meio educativo quanto no meio social, investindo em infraestruturas, promovendo a inclusão e a participação em espaços públicos. Então, galera, em torno dessas três perguntas que nós fizemos, uma coisa que foi muito falada foi sobre metas. E agora, Ian, caso as metas não sejam atingidas, o que acontece? Então, primeiro eu vou falar aqui que a gente sabe que o ODS é para 2030, né? 2030 já é daqui a 5 anos, então é um período muito curto. Ou seja, a chance dessas metas serem efetivamente cumpridas é baixa. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar.
E as metas da ODS é o desenvolvimento sustentável e social. Porém, quando essas metas não são cumpridas, a gente vai ter justamente o oposto do que se busca, que vai ser a regressão desse desenvolvimento social e ambiental. Ou seja, se a gente busca uma erradicação da pobreza, se a gente busca uma melhora das condições de trabalho, se a gente busca uma melhora na condição da natureza, do recurso hídrico, de todos esses parâmetros, caso essas metas não sejam cumpridas, esses problemas que já existem hoje em dia, eles vão se manter no futuro. Porque não são problemas que vão surgir ou problemas que vão só aumentar. Eles vão basicamente se manter. Porque está acontecendo, na verdade, uma negligência por parte da sociedade e do governo no geral quanto a esses problemas. Então, vai acabar que vão se perpetuando durante o tempo. Sim, realmente é um tema muito interessante. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais as nossas perguntas no nosso segundo bloco de perguntas. Continue com a gente. Para começar no segundo bloco, nosso amigo Ítalo vai começar com a primeira pergunta. Então, agora eu vou perguntar para Maria Eduarda. Maria Eduarda, qual a importância de existir programas como a ODS para orientar políticas públicas e ações sociais? Então, pessoal, fornece um plano global que usa uma linguagem mais fácil de ser compreendido por todos, interligando problemas. Por quê? Vamos dizer que um país está com um problema de fome e outro também está com problemas de fome. Eles podem trabalhar juntos para um projeto que acabe com essa pobreza, com a fome que está dentro do país. Eles ajudam um ao outro para que haja prosperidade no país. Entendi. Agora, como eu já fiz uma pergunta, Paulo vai fazer a outra para gente. Essa pergunta agora eu acho muito importante, não só para a gente, mas como todo o Brasil. A segunda pergunta é: como cada um de nós pode fazer diferença no programa ODS sem grandes recursos, né? Que essa pergunta não é só para a gente, é para todo o Brasil. Sim, essa é uma pergunta muito interessante porque ela se dá no âmbito nosso aqui, né? Em cada um. Sim. A ODS, ela é uma coisa feita para a cidade, para a região, mas só que a gente sabe que o mundo só vai mudar se cada um tiver uma atitude de mudança, né? Então, é uma parte de cada um. E para isso a gente não precisa de muitos investimentos. São coisas mais simples. Evitar desperdício de água, evitar o desperdício de alimentos. A gente divulgar também a causa da ODS, assim como a nossa escola está fazendo, né? A gente está fazendo uma divulgação da causa. E isso é muito importante, porque sem a divulgação, as pessoas não vão se conscientizar. E a gente já sabe que no Brasil, poucas pessoas realmente buscam por esse conhecimento por si só. Esse conhecimento tem que ir até as pessoas, né? Isso é uma coisa triste, mas infelizmente é a realidade do país. Então, essas coisas, elas vão ali ajudando de pouquinho em pouquinho a melhorar tudo isso. Também tem a redução da poluição, né? Usar meios de transporte mais sustentáveis, evitar o uso de plásticos que poluem tanto o ambiente nos dias atuais. São essas causas mais simples que vão fazer o mundo mudar mais para frente. Não, e é importante lembrar que, cada gesto, pequeno gesto que você está fazendo, não está ajudando só você, está ajudando, né, a sociedade toda. Isso é legal. E aí, essa ideia da ODS realmente é uma ideia muito bacana e inovadora para os países, né? Porque o discurso, a ideia central da ODS realmente é uma ideia muito bonita. Mas, Maria Eduarda, será que nós estamos realmente comprometidos com a ODS ou é só um discurso? Infelizmente, não tem uma resposta muito fácil para isso, não tem uma resposta definitiva. Por quê? Vamos dizer que são 17 metas a serem cumpridas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está à frente em energia renovável, mas tem outras, como fome, pobreza, a gente não está. Então, é aquilo. Até 2030, não vamos conseguir, infelizmente. Era algo que deveria ser trabalhado ao longo dos anos. Mas a ODS é algo que está ainda sendo descoberto pelas pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso fácil ao meio das redes sociais, internet, isso ainda está sendo divulgado. Por exemplo, aqui na nossa escola, a gente só foi saber da ODS pela professora Cristiane. É agora que a gente está começando a trabalhar. Então, é muito difícil saber se está ou não. Então, realmente é muito complicado. Não tem uma resposta definitiva para essa resposta. Entendi. Agora eu vou deixar aí para que o Paulo faça a última pergunta. A nossa última pergunta, vou fazer para o Ian. Como a ODS 17 pode ser implementada e fiscalizada? Então, a gente tem que lembrar que a ODS 17 ela se relaciona a parcerias e a implementação. Mas parcerias e implementação sobre o quê? Sobre todas as outras ODS.
Então, ela é a ODS que cobra, na verdade, o cumprimento das demais. E isso torna bastante complexa ela, na verdade, porque existe uma necessidade de parcerias entre setores sociais para que ela se cumpra, entre setores privados, entre setores públicos, entre o setor social aqui do dia a dia mesmo da população, porque precisa de investimentos, precisa de uma doação de conhecimento mesmo de cada um ali, para a gente conseguir divulgar isso. Essas parcerias elas são muito necessárias. E quanto à fiscalização, a fiscalização ela tem que se dar pela avaliação, se está cumprindo ou não a ODS. Por exemplo, como Maria disse, aqui no Brasil existe um, um grau bom de energia renovável, isso. E isso é avaliado. Então a gente sabe que aqui no Brasil, quanto à energia renovável, a gente está num parâmetro legal. Mas só que existem outros parâmetros que são muito carentes aqui no nosso país. E isso se divide de cidade para cidade. Então essa avaliação ela é feita por metas mesmo. E é dessa forma que a gente vai tendo ali uma noção se tá legal, se não tá. É isso. E é aquilo, essas avaliações não são feitas todos os anos, são de 3 em 3 anos. É muito difícil ter um reconhecimento por pesquisadores de ano em ano. Galera, realmente informações muito importantes, informações muito legais. Agora nós iremos encerrar, né, os nossos blocos de pergunta. Comentem aí embaixo se você já conhecia o programa da ODS. Como eles disseram aqui, não era um programa tão conhecido assim no Brasil, apesar de ser uma coisa tão importante assim. Então, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Queria agradecer aqui a disposição dos nossos convidados de hoje, que atenderam prontamente o nosso convite para estar aqui falando desse tema muito importante. Agradecer também ao Paulo, nosso companheiro que está aí já de tempo, já, né, Paulo? Agradecer a Cristiane também, a escola, por confiar na gente para apresentar esse podcast. E é isso, podcast. A ciência é criativa.